Qual a fronteira que divide uns e outros? Que leva uns a um internamento e outros, aparentemente piores, a andarem por aí. Este tema fascinante pode levar-nos hoje a uma conversa, pode não ser muito afiada, nem tem que ser, mas pode ser louca, ou uma loucura de conversa, ou uma loucura de programa. Ou não, vamos ver. Saudavelmente louco ou loucamente chato, picuinhas, certinho, meticuloso. O que é melhor? O que é pior? O professor Eurico Figueiredo é professor na Faculdade de Medicina do Porto, professor catedrático na Universidade do Porto. O que é que define, qual é o critério para definir uma pessoa que mentalmente não está bem de uma pessoa que mentalmente está bem? Eu gostava primeiro de referir-me ao termo de loucura. O termo de loucura é um termo que nós deixamos de utilizar na nossa prática correta. Não existe na psiquiatria o termo de loucura. Portanto, os psiquiatras não... Desconhecem a loucura, desconhecem o que isso é. Temos um outro tipo de diagnóstico. Temos os nossos quadros de diagnóstico no qual o termo loucura deixou de existir. Deixou de existir e direi que talvez vagamente o termo de loucura sobreponha aquilo que nós ainda mantemos como noção de psicose, num sentido muito geral, não é? Em que, de facto, nós chamamos psicose no quadro do conjunto de pessoas que nos pedem ajuda, e as pessoas que nos pedem ajuda somos nós, são as pessoas normais, ou seja, quem pede ajuda ao psiquiatra é toda a gente, não é? Por isso, dentro do toda a gente que pode pedir ajuda num certo momento ao psiquiatra, porque lhe morreu um filho, porque tem uma situação de tensão e de ansiedade no emprego, há um grupo que nós podemos chamar de psicose, que corresponde um pouco talvez à noção antiga de loucura, que é de facto a perda do sentido da realidade, não é? De facto, há um conjunto de pessoas... Essa perda do sentido da realidade é esse passar de linha para lá. No fundo, eu penso que aqui a nossa conversa vai ser muito sobre... É uma conversa de fronteira. Passar de linha, mas todos nós já passamos um dia de linha. Por isso, essa experiência da loucura é uma experiência de uma borracheira, por exemplo. Nós passamos de linha, não é? Uma experiência tóxica, por exemplo, no seguimento de um processo infeccioso. Eu penso que é aquilo que nós chamamos os delírios das crianças, não é? É uma experiência psicótica, de facto, não é? É muita febre, pode levar a... É evidente. Por isso, a perda de sentido da realidade, o sentimento de perseguição, o sentimento de estranheza, é uma experiência psicótica. Não, uma experiência do tipo da experiência que as pessoas chamam loucura. Eu tenho o sentimento que o diagnóstico de loucura feita pela população em geral, que não é nossa, que não é profissional, é de facto o sentimento de estranheza em relação a comportamentos que as pessoas não compreendem porque aquelas pessoas se comportam daquela maneira. E o sentimento de estranheza, penso, tem uma repercussão terrível em cada um de nós, sobretudo quando não somos profissionais, de facto, quando não lidamos profissionalmente com essa estranheza, que é o próprio sentimento de ameaça. A loucura ameaça-nos. Porque nós, no contacto com a estranheza dos outros, com os comportamentos dos outros que de facto nos intimidam, tememos a nossa própria perda de controle. E a perda de controle no homem é a perda, de facto, da vida psíquica, está muito próximo do sentimento de morte, não é? Por isso eu penso que a estranheza da loucura, o mal-estar que a loucura provoca em nós, é o descontrole psíquico, é o sermos outra coisa que não somos nós, o que é muito próximo do terror que a própria expectativa da morte provoca em cada um de nós. Não é? E esse sermos alguma coisa que não somos nós, não passamos a ser aquilo? Ou seja... Não deixamos ser, porque nessa despersonalização não há continuidade. Por exemplo, quando nós vivemos uma experiência psicótica, eu vivi várias experiências psicóticas. Por exemplo, o sentimento de quando tinha temperatura, quando tinha 6, 7, 8 anos, tinha 4 ou 5 décimas e, de facto, via coisas esquisitas, via o diabo. As dimensões sentia o meu corpo desfeito, as dimensões alteravam-se. E isso é um episódio psicótico. Por isso é o que... nas situações de psicose as pessoas vivem, não é? Eu penso que todos nós já vivemos uma experiência dessas. As experiências de despersonalização, por exemplo, que são muito próximas do sentimento de psicose, que é o sentir que o corpo mudou, que o corpo está estranho, que o mundo à nossa volta é diferente. Por volta de 20% dos jovens vivem experiências dessas, que são muito próximas também da experiência psicótica. Por isso, estamos a falar da psicose, estamos a falar da pesada, porque a psicose é pesada, da psiquiatria. Mas a contiguidade entre a normalidade, o nós todos os dias e a psiquiatria, a contiguidade é total, porque basta pensar na tristeza, na contiguidade com a depressão.
a ansiedade, a preocupação, aquilo que se chama o stress, da contiguidade com a ansiedade. Por isso, os nossos sentimentos são iguaizinhos à das pessoas que, de facto, pedem ajuda ao psiquiatra. Por isso, talvez nós estejamos muito satisfeitos pensando que nós não temos nada a ver com a psiquiatria, mas toda a gente tem que ver com a psiquiatria, principalmente pelos próprios psiquiatras. Mas há preconceitos em relação a isso, nós já iremos falar sobre isso também. O Dr. Nuno Miguel é também psiquiatra e é presidente da Comissão Instaladora do Centro das Taipas. Lida, portanto, com casos em que talvez esta fronteira mais se sinta, ou se sinta de uma forma mais violenta, porque são aqueles que se drogam e que, portanto, passam a ter também uma outra percepção da realidade. Para si, esta é também a definição, aquela que o professor Eurico Figueiredo deu agora aqui? Eu reforçava aquilo que o professor Eurico Figueiredo disse, e particularmente uma coisa que me parece que era importante ficar claro, que era que esta experiência de alteração que aqui neste programa se convencionou chamar loucura, é uma experiência transitória e, portanto, não existem os loucos e os outros, não é? Mas qualquer pessoa pode ter uma experiência transitória de perda de noção da realidade, de alteração da sua forma de pensar, portanto, ter delírios, ter alucinações, mas como experiência transitória. E o nosso contacto de psiquiatras com pessoas que estão doentes é ver que, noutras alturas, elas estão normais e que são capazes de pensar e de sentir e de viver como nós. Em relação aos toxicodependentes, eu penso que nós encontramos duas situações. Encontramos situações em que o próprio consumo das drogas pode criar uma situação de alteração da forma de pensar e, portanto, pode criar delírios e alucinações. E há, de facto, drogas que provocam situações dessas de uma forma muito clara, ou podem provocar. Por outro lado, encontramos também pessoas que elas mesmas já tinham essas alterações e que, de alguma forma, utilizam as drogas até como um processo de diminuir a angústia causada por essas alterações. Julgo que são, assim, os dois problemas que nós sentimos em que há uma relação direta entre as questões da toxicodependência e as questões da doença mental, particularmente da psicose, como nós estávamos a falar. Mas esses são casos, digamos, são casos típicos que se repetem consecutivamente. Quer dizer, é muito raro ou difícil aparecerem casos diferentes, ou isso pode acontecer? Não, eu diria assim, a maior parte dos toxicodependentes não tem nada a ver com a noção de psicose, ou seja, e não tem nada a ver com a noção de loucura, para empregar a palavra do programa. Claro. Ou seja, a maior parte dos toxicodependentes não tem alterado a sua forma de pensar, não tem alterado a sua noção da realidade, para além do facto de estarem dependentes de uma determinada droga. Só algumas drogas é que criam situações de psicose e na população de toxicodependente, só uma percentagem muito pequena é que nós poderemos considerar que tem problemas de saúde mental, particularmente problemas psicóticos, anteriormente ao consumo das drogas. Mas às vezes até cria problemas de distinção. Às vezes sucede até que quando um rapaz ou uma rapariga adoecem e começam a ter um comportamento estranho, não compreensível para os familiares, hoje a primeira coisa que os familiares imaginam é que essa pessoa se droga e muitas vezes não é verdade, a pessoa está doente. Filipe Arriaga é psiquiatra, é professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, também trabalha, portanto, nesta realidade, ou seja, com gente que tem uma outra percepção da realidade que não a nossa. Também para si é esta a definição de loucura, tal como loucura no meu vocabulário, ou naquele que, no fundo, é o vocabulário daqueles que nos estão a ver. Eu subscrevo as definições que foram dadas, evidentemente. Mas penso que uma questão crítica é a questão da continuidade entre o normal e o patológico, entre a normalidade psicológica e, para usar o termo, a loucura. Saber se essa continuidade existe ou se, pelo contrário, a loucura representa o aparecimento de um estado de doença, tal como é entendido em medicina. Pegando uma frase que penso que o Joaquim Letria utilizou para anunciar este programa, uma frase do senso comum e da linguagem popular, que é de loucos, todos temos um pouco.
Eu penso que essa frase é útil pegar nela e é elucidativo neste sentido. Até é uma loucura saudável, que eu também aqui é uma loucura saudável, possivelmente. Mas, repare, quando tentamos analisar o caráter de verdade de uma afirmação do senso comum e ao transpô-la para um determinado domínio disciplinar, para um domínio técnico-científico, se quisermos, começamos a tropeçar no significado das palavras. Aqui tropeçamos no significado do termo loucura. Como já foi dito pelo professor Eurico de Figueiredo, o termo loucura desapareceu da linguagem médica, não consta do glossário médico, mas já foi usado nos primórdios da psiquiatria, exatamente, foi usado integrava designações de situações psiquiátricas que ainda hoje reconhecemos e identificamos. Mas repare, mesmo na linguagem comum, o termo é usado em sentidos diversos. Quando nós, na nossa linguagem, todos os dias dizemos aquele indivíduo é louco, podemos estar a designar situações diversas. Podemos, num extremo, podemos estar apenas a designar um comportamento pontualmente um pouco especial ou até apenas ousado ou vagamente transgressor da sua própria norma de conduta ou das normas do seu grupo social. Num outro extremo, podemos estar a designar aquilo que suspeitamos ser uma situação de insanidade mental. E aí sim, a descrição que foi feita, nomeadamente pelo professor Eurico de Figueiredo, aplica-se inteiramente. Mas repare que mesmo na linguagem comum, nós usamos termos com sentidos diferentes. Agora, o que talvez seja importante, e eu introduziria já essa questão, porque penso que eventualmente é uma questão clássica no campo da psiquiatria, que é a questão de saber se as perturbações mentais, de modo geral, a loucura se quiser, cabendo aqui situações que vão desde reações às circunstâncias da vida a doenças psicóticas, a perturbações psicóticas extremamente graves, se de qualquer maneira as perturbações mentais podem ser, na sua totalidade ou em parte, entendidas como doenças, no sentido médico do termo. E essa é uma questão crítica. Eu, pessoalmente, sou um defensor convicto do modelo médico em psiquiatria e julgo haver razões, quer teóricas, quer práticas, para defender que a loucura, afinal, para aplicar o termo, seja entendida em primeira mão como uma perturbação, uma afecção médica. Claro. Portanto, quero com isso dizer que há quem não entenda assim. Há quem não entenda assim, e a história da psiquiatria e de ciências relacionadas, de áreas científicas relacionadas com a psiquiatria, mostram isso claramente. E penso que mesmo hoje, e em Portugal está na ordem do dia, a discussão, quando discutimos políticas de saúde mental, por exemplo, penso que no plano dos princípios poderão estar em causa diferentes concepções nesse plano. Pessoalmente, num outro plano, sou da opinião que a história da psiquiatria nos ensina que alguma dificuldade em impor um modelo médico em psiquiatria teve como consequência atrasos importantes no desenvolvimento do saber psiquiátrico. Antes de continuarmos, eu queria pôr desde já aqui a participar do programa uma primeira espectadora que nos telefona daqui próximo de Lisboa. Muito boa noite, minha senhora. Boa noite, senhora Joaquim Letria. Boa noite, faz favor. Eu não vou ser muito demorada, porque acho que estão mais ouvintes em linha. É só para dizer, primeiro em tudo, que eu acho o senhor uma pessoa admirável. Minha senhora, eu agradeço-lhe muito, mas não me diga isto aqui, porque depois vamos julgar que estamos combinados. Não, é que o programa do senhor é um programa que acho que realmente toda a gente devia ver, porque o senhor, portanto, é um programa bom e eu sou até uma ouvinte acessível. Eu só hoje tive a honra de falar com o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou dizer que eu não sou louca, não. Eu não sou uma moça doente mental. Mas às vezes certos problemas que surgem na minha vida, tenho fases que quase enlouqueço. Eu não vou recorrer a médicos porque são crises passageiras. Eu acho que há bocado ouvi, portanto, o senhor doutora a dizer que há duas fases de loucura. É a loucura saudável e a loucura doentia. Ora, a loucura saudável, eu acho que é a pessoa que se sente louca por alguém que ama e perde essa pessoa. Acho que isso é uma loucura saudável, toda a gente gosta de ser louca por alguém. Não sei se me está a entender. A outra parte, eu quero dizer, portanto, loucura, aquelas pessoas que levam a matar, que levam à droga, sei lá, a coisas que não têm, portanto, única razão de ser.
Portanto, eu sou uma pessoa que dou valor às pessoas que se drogam, porque a gente nunca sabe por que razões e não razões que as pessoas nos levam a fazer isso. Mas diga... Portanto, eu acho que nós devemos apoiar todas essas pessoas, que devemos de ajudar, que devemos ouvir quando as pessoas, a gente pede ajuda. Eu acho que todas as pessoas deviam de ouvir essas pessoas que supliquem essas loucuras, porque a pessoa... pronto, sei lá, não sei se estou a falar bem ou se estou a falar errada. Mas diga-me uma coisa, eu penso que ninguém melhor do que as pessoas que aqui estão à volta desta mesa, não eu, claro, mas se preocupam em ouvir e em ajudar essas pessoas que a senhora acabou de falar. Mas disse-me que por vezes se sente enlouquecer. O que é isso de sentir enlouquecer? Eu sou uma pessoa muito fechada, tenho tido graves problemas e ao mesmo tempo problemas muito graves juntos, que às vezes há pessoas que eu talvez não soubessem superar. Só que eu sou uma pessoa que às vezes acontece-me problemas e não me leva nem ao álcool, nem à droga, nem a nada disso, porque ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito forte, não sou pessoa fraca, não me deixo aterrar, sou uma pessoa que esqueço os meus problemas, ando sempre carinha alegre para toda a gente, esqueço os problemas, mas cá por dentro sinto-me, sei lá, louca por maus tratos que levam, por pessoas que não me merecem, que me jogam para um canto, que me fazem de mim um esfregão, sei lá, etc, etc, porque é triste lamentável o desespero das pessoas. Eu digo-lhe uma coisa, eu não devia dizer isto, mas eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, mas por vezes quando as pessoas me estão a tentar, portanto, a tentar me agredir, me magoarem, eu sinto-me louca, eu fico louca, fico desnorteada e chego até a abrir uma faca ou chego a pensar uma arma para poder me vingar, mas ao mesmo tempo tenho uma força tão grande que não me leva a fazer isso, porque eu acho que só me teria ainda muito mais graves problemas e aí eu ainda ficaria muito mais louco, talvez fosse para as grades de uma prisão. E por isso mesmo supero e sei lá, não sei. Ainda bem que supera, e sobretudo essas fases agudas da faca. Sim, porque mas deixe-me perguntar-lhe outra coisa. A coragem desculpe. vale muito. Mas nunca se sentiu inclinado, uma vez que tem consciência disso e tem a coragem de pôr aqui o seu caso, nunca sentiu com vontade de conversar com um senhor cuja especialidade é exatamente ajudar pessoas que por vezes têm essa condição que a senhora referiu? Ou seja, bater à porta de um psiquiatra e dizer eu sinto isto, nunca sentiu... Senhora Joaquim Letria, o que é que me adiantava eu irei ao médico psiquiatra? Não me adiantava nada, porque às vezes os problemas que tenho não me adianta nada, porque são problemas que, pronto, sei lá... Talvez não haja solução para isso, porque nós próprios é que temos que, portanto, fazer esquecer, sei lá, olha, não sei, eu acho que isso não ia adiante. Eu no meu ver, eu já andei uma vez, portanto, eu fui uma vez também a um psiquiatra, já não foi agora, já foi, porque eu sentia-me assim muito deprimida, não sei, aceitava medicamentos e não sei o quê. Por trás, ora, as pessoas chateavam-me, as pessoas agrediam-me. O que é que adiantava eu tomar medicamentos ou sei lá, não sei. Por vezes falo muito sozinha dentro das minhas quatro paredes da minha casa, porque é muito triste, Eu falo sozinha, eu trabalho em malhas por acaso e tenho aqui a máquina de tricotar e às vezes falo para a minha máquina de tricotar. Pronto, e às vezes vou até à noite, vou a um bar que eu gosto, que é o Bar Brasil, não sei se conhece, quem quer luz, vou aí onde tenho as pessoas que me apoiam, que é um casal muito querido, que é os donos, que é o Dona Amélia e o Sr. Zé Melão, e vou desabafar as minhas mágoas e assim talvez me sinta um pouco melhor. Olha, minha senhora, muito obrigado, muito boa noite pela sua participação também, agradeço-lhe aqui. Eu penso que temos aqui um quadro que, julgo eu, tem muito a ver com a solidão cada vez maior em que as pessoas hoje vivem nos grandes centros e, por outro lado, tem a ver com a violência da própria vida, que não é só aquela que acusam a RTP e a televisão, de um modo geral, de transmitir, mas que, no fundo, não faz mais do que refletir a violência da própria vida.
estes casos surgem-vos com frequência? Ou o doente que, no fundo, chega às mãos de um psiquiatra já é um doente que ultrapassou uma fase destas e, portanto, é um doente mais grave? Eu tenho a ideia que aparece de tudo, não é? E, de facto, é importante que o psiquiatra saiba que não há doenças, que na relação com o cliente que há doentes, sobretudo doentes, não é? De facto, situações destas precisam ser compreendidas no contexto da própria vida da pessoa. O sentimento que eu tenho é que, de facto, o que esta senhora acabou de exprimir é aquilo que nós todos poderíamos exprimir em um determinado momento da nossa existência. Todos nós temos, em certos momentos, sobretudo quando o nosso amor próprio é posto em causa, quando esta senhora diz eu sinto-me agredida. Pronto, há pressões externas que não descreveu, que não referiu, de humilhação, penso eu, de desgaste do amor próprio. Todos nós, quando somos tocados no nosso amor próprio, temos sentimentos de violência, temos sentimentos de raiva. Há outras pessoas que, de facto, transformam os sentimentos de violência e de raiva em auto-humilhação, em desprezo por si próprios. Serão as pessoas que terão mais tendência para viver estas situações de uma maneira depressiva. Outras terão tendência a viver, de facto, estas situações de uma maneira explosiva, com crises de violência. São situações extremamente delicadas e muito mais, de facto, como doente e não como doença, muito mais propícias. É um apoio de tipo psicoterapêutico, habitual, em levar a pessoa a gerir situações de humilhação, a evitá-las, como controlar os próprios sentimentos agressivos, como encontrar formas de recuperar o seu amor próprio perante situações de humilhação permanentes. Por isso, são situações de relação humana, do âmbito mais da psicoterapia, porque, de facto, se eu estou de acordo com o meu colega, de facto, que há doenças mentais, por exemplo, há a esquizofrenia, há a psicose maníaco-depressiva, de facto, há quadros relativamente clássicos de doença mental, mas o dia-a-dia da psiquiatria, de facto, não são estes quadros e, sobretudo, a maneira de relacionarmos com as pessoas, não nos relacionamos com quadros, não nos relacionamos com doenças, nos relacionamos com pessoas globais, que vivem, que têm famílias, que são casadas, que têm filhos, e, de facto, é neste imbricado relacional, neste imbricado existencial, que um médico se deve colocar, porque, de facto, também não considero que um médico só trata doenças. Trata relações de casal, relação de mãe com filho, relações de trabalho, relações consigo próprio, de lidar consigo próprio. De facto, eu tenho uma noção da medicina, e aquilo que eu ensino, de facto, aos meus alunos, é que, de facto, o médico tem que ter uma polivalência de competências, sobretudo ao nível das relações, porque toda a medicina coloca problemas de relação. Qualquer doença médica, por mais clara que seja, por mais biológica, por mais catalogada que seja, põe problemas de estar no hospital, de estar em casa, como é que o pai ou a mãe vão lidar com o filho que tem uma apendicite, ou que tem uma leucemia, ou que tem um cancro. Por isso, a medicina é, de facto, a capacidade de nos relacionarmos com a situação global do doente. Esta que é a verdadeira dignidade da medicina. A investigação científica, biológica, etc., é evidente que é importante que saiba que há doenças e é importante que saiba tratar essas doenças. Mas é no contexto global que eu vejo a dignidade da vida profissional e a dignidade do médico, de facto, a possibilidade de lidar com a diversidade das situações, com a clínica. E na clínica somos tudo são doentes e não doenças. Esta senhora referiu uma coisa que eu registrei, que foi que me servia ir a um psiquiatra, embora mais tarde tenha reconhecido que já teve contactos com psiquiatras. Dr. Nuno Miguel, os seus doentes, ou aqueles que mais contacta e nos quadros de toxicodependência, também sentem isso? Ou, por outro lado, pensam que um psiquiatra os pode ajudar? Eu, por um lado, vejo casos de toxicodependência, mas também vejo outros casos, não é evidente. E achei que no que esta senhora disse havia alguma coisa que valia a pena nós refletirmos e percebermos. Uma era que esta questão de que me serve ir a um psiquiatra, isso não resolve os meus problemas. De facto, nós não resolvemos os problemas de ninguém, no sentido de que não resolvemos portanto, os problemas exteriores. Mas há duas questões que eu penso que o psiquiatra pode fazer e que me parecem serem importantes. Uma é ouvir a pessoa e muitas vezes a pessoa, quando fala, isso permite-lhe ela própria perceber-se e compreender-se melhor. E a senhora mesmo falou do papel positivo que na vida dela tem as pessoas com quem ela consegue falar e com quem ela consegue partilhar as coisas. Por outro lado,
se nós temos alguma competência técnica ou científica, temos uma competência em relação a perceber, de alguma forma, o funcionamento das pessoas, e nós poderemos dar uma ajuda técnica no sentido da pessoa perceber melhor o que é que se passa com ela, o que é que está a sentir, o que é que a está a fazer sofrer, e como é que pode lidar melhor com isso. Eu julgo que todos nós temos consciência de que a nossa capacidade é limitada e que a nossa possibilidade de ajudar as pessoas é limitada, mas apesar de tudo parece-nos ser uma ajuda significativa e importante. No caso dos toxicodependentes, eu julgo que muitas vezes passa o mesmo, ou seja, os toxicodependentes não estão a ser capazes de lidar com uma série de questões da sua vida e de alguma forma deixaram enredar-se na relação com uma substância e passaram a viver centrados na relação com essa substância, perdendo as outras relações com o resto da realidade de alguma forma. Penso que nós temos um papel, para além dos papéis mais técnicos até de resolução dos problemas da paragem do consumo de uma determinada substância, dos problemas de resolução do síndrome de privação, etc. Há um papel importante no diálogo com aquela pessoa, no sentido de a ajudar a refletir sobre a sua vida e pensar o que é que quer da vida. E penso que ajudar a pessoa a situar-se, ajudar a pessoa a compreender-se, ajudar a pessoa a perceber-se melhor, é de facto um dos grandes papéis do psiquiatra. Doutor Filipe Arriaga, esta senhora referiu que, por vezes, naqueles quadros que descreveu, do seu desespero próprio, quase que sente impulsos que a levem ou que a podem levar a uma situação mais violenta. A violência, através de pessoas com esta percepção diferente da realidade, ou que podem chegar a esse ponto, é muito frequente encontrar-se estes quadros de violência, aquilo que, na linguagem popular, se me permite continuar a utilizá-la para melhor compreensão dos nossos espectadores, o chamado louco perigoso, pode surgir de uma situação destas ou não? Eu penso que há que desfazer equívocos e ideias socialmente estabelecidas que são falsas a esse respeito. A relação entre criminalidade e psiquiatria é complexa e, sob alguns aspectos, é equívoca. Sabe-se, seguramente, que a população de pessoas com perturbações mentais tem taxas de criminalidade que, em termos globais, são inferiores à da população geral. Portanto, a ideia, a associação entre loucura, entre perturbação mental e criminalidade é uma ideia sem fundamento. Isto não quer dizer que não haja determinadas situações particulares, aliás, muitas delas de situações de perturbação mental com base orgânica, com base neurológica, que estejam especificamente associadas a um risco aumentado para condutas agressivas e violentas. Mas, em termos globais, não há razão para pensar que as pessoas com perturbações mentais, de um modo geral, têm uma propensão aumentada para cometerem atos delinquentes ou crimes. E, sobretudo, quando falamos aqui em delinquência ou em crimes, possivelmente estamos todos a pensar em crimes que denotam grande agressividade, grande violência, crimes hediondos, de que, enfim, chegam notícia pelos jornais, assassínios. Ou que o próprio cinema reflete, por exemplo, ultimamente até com grande persistência. Ou que o próprio cinema reflete. Os assassinos em série, por exemplo. Os assassinos em série. A psiquiatria tem, em relação a esse tipo de comportamentos, um poder explicativo limitado e talvez seja importante dizer isto. A psiquiatria é uma das disciplinas que contribui para a criminologia clínica, é apenas uma de entre várias, e possivelmente mesmo todas juntas deparam com um resíduo de situações inexplicáveis e que não cabem nas categorias conceptuais dessas várias disciplinas. Agora, se o Joaquim me permitia, vou dar por um breve instante atrás, a propósito ainda do telefonema desta espectadora. Eu penso que, sem estar a comentar os aspectos particulares referidos por esta senhora, eu penso que, em todo caso, ele coloca uma ou duas questões extremamente interessantes que têm a ver com a imagem social da psiquiatria e dos psiquiatras. Possivelmente, se esta senhora nos estivesse a contar que sofria de dores de cabeça intensas, se a sua queixa fossem cefaleias, dores de cabeça intensas, e mesmo ela reconhecendo
que essas suas dores de cabeça estavam relacionadas com os problemas que referiu, com a sua situação pessoal difícil, ou mesmo dramática, possivelmente esta senhora não nos diria o que disse quando referiu que não vale a pena ir ao médico ou não vale a pena ir ao psiquiatra. Possivelmente esta senhora acorreria ao seu médico de clínica geral, ou um neurologista, ou um médico de outra especialidade, para tratar o seu sintoma de dores de cabeça. Mesmo reconhecendo que as dores de cabeça tinham origem, na sua própria apreciação, nos problemas e nas situações de stress e de tensão do seu dia-a-dia. Isto tem muito a ver com ideias míticas, com ideias pré-estabelecidas, de alguma forma arcaicas e irracionais, que são prevalecentes na nossa sociedade e que, curiosamente, são partilhadas não apenas pelas pessoas em geral, mas são, inclusive, partilhadas pela própria comunidade médica. Penso todos nós, psiquiatras, que estamos aqui já na nossa experiência todos os dias, fomos confrontados com situações em que o nosso colega de clínica geral ou o nosso colega de outra especialidade disse ao doente está a envenenar-se com esses medicamentos, ou essa psicoterapia que está a ser submetida está a fazer-lhe mal. Obviamente que isto toca questões deontológicas e de relação entre colegas que não vêm aqui ao caso, mas tem a ver com o facto de certas visões arcaicas serem prevalecentes nas nossas sociedades, continuarem a ser e serem, em alguns casos, partilhados pelos próprios médicos. Esta questão é importante porque tem a ver com o facto de, mesmo que a apreciação desta senhora seja verdadeira, no sentido que os seus problemas exclusivamente os seus problemas estão na origem do seu sofrimento psicológico, isso não quer dizer que o seu sofrimento psicológico não tenha importância de per si, não seja importante em termos pessoais, que não tenha, inclusive, riscos de evolução autónoma, como qualquer doença, afinal, que não possa evoluir, que não tenha uma determinada evolução, e que essa evolução não traga determinados riscos para o futuro, em termos de saúde, quer física, quer psicológica desta senhora. O que significa que esta situação, apesar de relacionada com problemas da vida, com circunstâncias de stress, não deva ser tratada medicamente. Este aspecto que eu me referia quando de início referi ao modelo médico em psiquiatria, tem a ver com o facto de, o que define uma doença não é a causa. A causa pode ser psicológica, pode ser social, pode ser biológica, pode ser genética. O que define a doença, já vem desde Galeno, entre outros, o que define a doença é o facto de surgir um estado mórbido, um estado que rompe com o equilíbrio interior do indivíduo e que tem uma potencialidade de evolução própria, independentemente da causa. A causa, no limite, pode apenas ser social, mas isso não invalida que, uma vez estabelecida essa situação, que ela não possa trazer riscos. E a intervenção médica, precisamente, visa, em primeira mão, tal como nas outras áreas da medicina, na maior parte das situações. Os médicos não tratam as causas. Muitas vezes, mesmo a remoção da causa, mesmo quando é conhecida, não é suficiente para resolver a situação. Os médicos intervêm com os seus tratamentos para, de alguma maneira, suspender a evolução de um processo patológico, para aliviar os sintomas, para prevenir as consequências da evolução dessa situação. Desse ponto de vista, eu penso que o telefonema desta espectadora foi extremamente ilustrativo. Eu passava, aliás, já ao próximo telefonema, e vou escolher um que vem de uma zona onde há muitas depressões. Vem do Baixo Alentejo. É uma senhora, se quiser identificar-se pode fazê-lo, que nos telefona de Beja. Minha senhora, muito boa noite e faz favor de dizer. Boa noite, Sr. Joaquim Letria. Boa noite, minha senhora. Tenho muito gosto em falar consigo. Igualmente, muito prazer. Porque desde o seu primeiro programa que tenho estado à espera de lhe telefonar e não consigo. Há muita gente que tenta telefonar, Sim, minha senhora. realmente. Os seus temas são sempre apaixonantes, mas realmente não consigo e desta vez consegui. Também gostava de cumprimentar, portanto, os senhores doutores que estão aí presentes, e tinha 2 pontos. Vou ver se consigo ser o mais concisa, não é? Porque eu não tenho muita facilidade nisso, não é? Portanto, é sintetizar, mas vou tentar. Portanto, o primeiro problema que eu tenho, ou que gostaria de pôr aí à mesa, é o seguinte. Eu vivo no Alentejo. Nasci no Alentejo, mas não passei aqui nem a minha infância, nem a minha adolescência, nem, portanto, uma grande parte da minha vida adulta. Portanto, aos 4 anos fui-me embora e aos 34 voltei para cá. E um dos aspectos que realmente a minha província, a minha terra, tem é que é a região da Europa com o maior número de suicídios. Embora, portanto, há pessoas que não acreditem, mas segundo dados estatísticos que eu já tive oportunidade de ver, isso acontece. É uma região pequena. E o que é certo é que a solução que as pessoas aqui encontram é realmente essa, o suicídio.
As causas nós não sabemos. Agora, como eliminar isso, eu também não sei. A única coisa que sei é que existem única e simplesmente, e são do meu conhecimento, 2 psiquiatras, portanto, para toda a região do Baixo Alentejo, que, como sabem, é a maior província do país e o maior distrito de Portugal. Psicólogos existem alguns, mas poucos, portanto não há muitos. E era esta questão que eu gostava de pôr. Se é um facto, portanto, realmente o número de suicídios em jovens, em mulheres, em homens, em velhos, portanto, velhos, ou seja, pessoas, portanto, já reformados, portanto, tão grande numa região, porque é que só existem aqui 2 psiquiatras? Acontece que eu realmente também sou uma pessoa que tem problemas nervosos, ou melhor, os chamados problemas depressivos, os chamados esgotamentos nervosos, não é? Segundo a linguagem talvez mais vulgar, não é? Já fui, portanto, aos psiquiatras, já conheço os 2 psiquiatras que existem aqui, e na realidade eu reconheço que eles têm gente a mais para os problemas que existem. Resolvem o problema com medicamentos antidepressivos, não sei quantos, bem, eu não consigo dizer o nome deles todos, né? Mas, portanto, uma série de medicamentos que eu penso que a maioria das pessoas aqui não estão preparadas, não é? E, portanto, o antidepressivo normalmente tem um efeito, segundo me dizem, não é? E eu sei por mim, tem um efeito primeiro de tornar a depressão ainda mais forte e só depois é que começa a surtir o efeito. E acontece que é muitas vezes nessa altura em que esses tais medicamentos tornam a depressão ainda mais forte, que as pessoas não resistem e, portanto, se matam. As formas que têm, portanto, de se suicidar são das mais diversas, desde envenenar-se, enforcar-se, tomar medicamentos e nos jovens, não é? As conhecidas overdoses, não é? Que toda a gente sabe. Aqui também existe muito. Portanto, este era o primeiro caso que eu gostaria de pôr, portanto, principalmente aos 3 psiquiatras que estão aí presentes, porque é um caso que não é só do Alentejo, acho que é um caso de Portugal, um caso que interessa, portanto, a toda a gente. Há muita gente a morrer, aqui na minha terra, aqui em Portugal, aqui nesta zona, há muita gente a morrer porque se mata, porque não aguenta a vida, porque tem uma capacidade ou é demasiadamente frágil para certos e determinados problemas. Agora, outra questão que eu gostava de pôr, eu não sei se estou a falar muito, não é? Mas está a falar bem, minha senhora. Muito obrigada. Bem, a outra questão que eu gostava de pôr é o seguinte: eu, como disse, a psiquiatria, portanto, o psiquiatra, para mim, não é um bicho de 7 cabeças, bem sem querer ofender, como existe para muita gente. Eu recorro ao psiquiatra quando realmente não me sinto bem. Eu sou uma pessoa, portanto, tenho uma vida que se tem dedicado muito mais ao intelecto e abuso do trabalho. Isso muitas vezes com os problemas vários que tenho. Eu tenho 2 filhas, uma com 18, outra com 17 anos. Sou divorciada, estou perto dos 40 anos. Bem, portanto, é uma vida que realmente está dentro daquele foro, não é, das pessoas que têm tendência para essas coisas. E como eu ia dizer, portanto, depois de contar um pouco, né, da minha vida, mas só assim é que eu posso pôr a pergunta, não é? Eu queria só fazer, portanto, uma pergunta aos senhores psiquiatras que aí estão, que é o seguinte: até que ponto a depressão pode ela ser, portanto, como é que é dizer, crónica? Porque a mim dizem-me que eu tenho uma depressão crónica. Umas vezes estou melhor, outras vezes estou pior. E até que ponto a depressão de uma mãe pode influir nos filhos? Porque realmente, quer dizer, eu tenho uma filha que também tem tendências, portanto, à depressão. Eu, quando era jovem, não tinha depressões, portanto, até aos meus 20 e tal anos, eu não tinha depressões. Elas começaram por diversas razões, que não vale a pena aqui mencionar, pois, claro, nós estamos numa consulta de psiquiatria. Agora, eu realmente gostava de saber isso e como é que realmente uma depressão se desenvolve numa jovem de 17 anos, porque a mim desenvolveu-se a partir dos 30. Agora, numa jovem de 17 anos, como é que ela se desenvolve? É um problema de uma mulher
é um problema de uma mãe. E que talvez não seja da única, por isso eu não tenho nenhum problema em o pôr, portanto, talvez para todo o país, porque talvez seja o problema de muitas e muitas mães, que não têm tempo para olhar para os filhos, aquele tempo suficiente para se sentarem, falarem, dizerem-lhes o que é que se passa, o que é que tens, pronto, estão muito ocupadas, não há tempo, as crianças vão-se criando, portanto, dessa maneira, e quando chega à idade do conflito, o conflito já está demasiadamente grande, e a mãe vai-se abaixo, os filhos vão-se abaixo. O que há a fazer num caso desses? Portanto, eu teria muito mais coisas para dizer, mas realmente estou ocupando talvez o tempo que outros pronto, também talvez tenham outras contribuições para dar. E por último só deixava uma pergunta. Porquê é que a psicanálise em Portugal não existe, ou se existe, não é para os nossos bolsos? Era só isso. E pronto, queria agradecer ao Sr. Joaquim Letria e aos seus doutores que estão aí, portanto aos senhores, e gostaria que me respondessem às minhas perguntas. Muito obrigado, minha senhora. Sim, senhora, muito obrigado. Eu vou pedir que respondam brevemente, se possível. Eu digo, não sei se... Há uma primeira pergunta que é, de facto é dramática, mas penso que está mal dirigida. Que nós não podemos dizer porque é que só há 2 psiquiatras no Baixo Alentejo. E que tem que ver com a segunda, porque de facto a psiquiatria é uma intervenção de grande qualidade, no sentido do tempo, no sentido das estratégias. Eu poderei dizer que tenho dificuldades em admitir que se possa ver um cliente em menos de 1 hora, por exemplo. Ou seja, é muito difícil. Na prática corrente de qualidade é muito difícil ver-se em menos tempo. Não é? Porque, de facto, uma situação como a depressão, e vou já um pouco responder à segunda, de facto, há muitos tipos de depressões, mas há umas em que, de facto, há uma certa fragilidade familiar. E, felizmente, que nesta fragilidade familiar, esta senhora só faz depressões, porque há outras fragilidades familiares que são muito mais graves, porque além de depressões fazem episódios de mania, de excitação, de euforia, que são muito mais difíceis de controlar. Mas é evidente que quando há uma fragilidade familiar, biológica, há uma certa tendência para a cronicidade. Agora, o que existe neste momento, sobretudo quando as situações são depressivas, é uma certa capacidade de controlar estas situações. Por isso, de facto, já não é dramático quando eu vejo um cliente que me entra no consultório e que depois de algumas consultas, de alguns tempos de seguimento, a minha sensibilidade e o meu diagnóstico vai muito mais no sentido que é uma depressão com raiz biológica, já não fico aterrado, ou seja, já não fico excessivamente preocupado, porque, de facto, na clientela corrente de cada um de nós, dos 3 que aqui estamos, faz parte do corrente da nossa vida profissional as chamadas depressões biológicas e, de facto, lidamos com essas situações através da medicação, através do apoio psicoterapêutico, através da orientação, através de problemas de estilo de vida, lidamos com um certo prazer. E nós temos prazer quando temos algum sucesso. Não é? Mas depois há outras depressões também com uma certa tendência para a cronicidade que têm mais que ver já com estilos pessoais. Há pessoas que, de facto, têm estilos aprendidos, eventualmente, ou também estilos de personalidade que terão também que ver com o que já vem da própria biologia. Por exemplo, pessoas extremamente responsáveis, com o peso da responsabilidade, com o peso da culpa. Há outras pessoas que são extremamente sensíveis, que nós chamamos os vidrinhos. É evidente que essas pessoas têm uma fragilidade para a depressão muito grande, maior do que as outras pessoas. Também aqui, eu direi que a possibilidade de um certo sucesso no modificar das pessoas, dos seus estilos, da sua sensibilidade, da sua enorme sentido da responsabilidade, também, de facto, se podem ajudar. Não é? O último problema é a relação a influência que tem com os filhos. É evidente que todos nós influenciamos os nossos filhos. Todos nós, mas de facto os filhos não são só filhos da sua mãe, são filhos de um pai, são filhos de um tio, são filhos de um vizinho, se assim pudermos dizer. De facto, mostra talvez que esta senhora seja talvez um pouco do grupo do hiperresponsável, por isso que já está a pensar se não terá alguma responsabilidade na depressão da sua própria filha. Eu sinto que de facto não vale a pena nós estarmos tão preocupados, porque nós não sabemos aquilo que nós fazemos aos nossos filhos. Ou seja, cada um de nós tem vários filhos, são todos diferentes, por isso não vale a pena a gente estar preocupado. Sobretudo, o melhor é nós estarmos preocupados, porque não estando preocupados, por certo que fazemos melhor. Se estivermos excessivamente preocupados, quase certo que não fazemos tão bem.
Quanto ao último problema sobre a psicanálise, de facto é um problema difícil de resolver. A psicanálise é uma intervenção psicoterapêutica extremamente especializada, extremamente restrita nas suas indicações. Eu direi que 40, 50 pessoas que me passam pelo consultório farei uma indicação de psicanálise, apesar de eu ser psicanalista, não é? Por isso, ser uma das atividades que eu faço é da psicanálise. Quanto, de facto, ao preço da psicanálise, a psicanálise é cara porque tem que ser cara, porque são tratamentos extremamente especializados, extremamente, que implicam a formação do psicoterapeuta extremamente longa, ou seja, eu andei 10 anos para poder dizer eu sou psicanalista e passar vários anos pelo chamado divã e ser psicanalizado. Depois são anos, conta-se em anos. Quando alguém me pergunta, doutor, eu gostava de fazer uma psicanálise, eu geralmente sou extremamente dissuasivo e principio por dizer, olha, é caro e conta-se em anos, geralmente, o tratamento psicanalítico. Por isso, é uma aventura a dois, é uma aventura para o psicanalista e é uma aventura para a pessoa que está a fazer uma psicanálise. Por isso, tem que ser cara, não é? E há países como na Holanda em que os serviços sociais estatais pagam 80% ou 90% do preço da psicanálise, mas, de facto, um hiper especialista em indicações extremamente precisas, que vai acompanhar durante anos essa pessoa, se não se paga bem, quem é que se pagará bem neste país, não é? Por isso... Pois eu vou interromper aqui porque temos que fazer um pequeno intervalo. Não sei se ia dizer alguma coisa o Dr. Filipe Arriaga ainda em relação a esta senhora. E voltaremos já quase de seguida com uma questão que eu vou pôr aqui aos meus 3 convidados. Até que ponto é que os psiquiatras também não têm algo de louco, como as pessoas normalmente os veem? Até já, continuem connosco. E bem-vindos à segunda parte desta conversa afiada. A questão, portanto, que eu vos deixei em suspenso é até que ponto é que os psiquiatras não têm tão bem, na opinião e no modo de ver de muita gente, algo de louco. Vocês têm consciência, julgo eu, de que são assim vistos. Não estou a dizer nada que seja ofensivo. Não é que seja ofensivo. E até que ponto é que isso, de facto, pode corresponder a essa imagem ou a essa ideia que as pessoas também têm um pouco do psiquiatra? Há trabalhos muito interessantes, os americanos fazem estatísticas de tudo, não é? E características de personalidade. E, de facto, chegar à conclusão que o candidato a psiquiatra é, de facto, diferente, não é? E em que é diferente em relação a um determinado tipo de características? É mais liberal, geralmente, no sentido anglo-saxónico do termo liberal, é mais tolerante, mais aberto, mais mais permissivo, é mais não convencional. E eu penso que ao nível da cultura, o psiquiatra é um pouco diferente, tem os cabelos um bocado mais compridos, uma gravata vermelha, camisa vermelha, ou seja, de facto, foge um bocadinho aos parâmetros, geralmente, daquilo que as pessoas pensam que é o estereótipo de uma determinada sociedade. Por causa desse liberalismo, essa permissividade, essa não convencionalidade. Eu penso que é profundamente adaptativo em relação à nossa profissão. De facto, se nós não fôssemos tolerantes, permissivos, se nós fôssemos extremamente convencionais, como é que nós podíamos ocupar-nos de uma gama de clientes que vai desde um nazi a um hipercomunista, a um homossexual, a uma prostituta, a um marido que está constantemente a enganar a mulher, a uma pessoa que diz que quer matar o vizinho. Ou seja, de facto, nós temos que ter uma tolerância, uma capacidade de compreensão, um liberalismo em relação às formas de comportamento, que não implica que, de facto, nós não tenhamos os nossos princípios, a nossa ética, o nosso rigor, a nossa religião. Nós somos exatamente iguais aos outros, não é? Agora, penso que existe essa flexibilidade que leva a que a população considere que o psiquiatra é um bocado diferente e que eu penso que ainda bem que é um bocado diferente, porque essas características de ser um bocado louco, que é um bocado estranho, é um bocado diferente, eu penso que é extremamente adaptativo e que faz parte da própria qualidade da profissão. Não há casos também, ou não poderá haver casos, doutor, em que um psiquiatra se apaixona, digamos, por um determinado caso, a ponto de procurar entender essa diferente visão
ou de ter essa percepção diferente da realidade e é um pouco levado... Claro que, repare, isso pode acontecer como em qualquer relação a dois, mas a pergunta é interessante. Mas eu digo pelo caso em si, não é? Pelo estudo de um determinado caso, num plano, portanto, num plano estritamente científico e num determinado caso. E isso não pode, de facto, condicionar o próprio comportamento desse psiquiatra. Não será um pouco isso que depois as outras pessoas que o procuram por outros motivos, por outros sintomas, por outros... sentirão e estranharão essa diferença? É possível que sim. Em todo caso, talvez essa pergunta não pudesse ser dirigida mais ao professor Eurico de Figueiredo com a sua experiência de psiquiatria, da psicoterapia. Eu penso que essa questão evoca mais a situação de relação entre terapeuta e paciente ou cliente no setting psicoterapêutico. De qualquer maneira, também tem a ver, de novo, com a imagem social que se tem da psiquiatria em geral e das psicoterapias em particular. De certa maneira, os psiquiatras tendem a ser retratados, este é o caso do cinema e dos filmes, que há bocado foi aflorado, tendem a ser tratados como alguém que sistematicamente ultrapassa os seus limites. E, nesse sentido, vem reforçar a ideia de que os psiquiatras, afinal, são um pouco loucos. São mais loucos que os outros médicos, ou mais loucos que outros grupos profissionais da área da saúde. Eu não seria tão otimista como o professor Eurico de Figueiredo, porque eu penso que o que acontece, nomeadamente refletindo naquilo que eu conheço da realidade portuguesa e de alguns outros sítios, o que eu penso é que a psiquiatria, inevitavelmente, constitui um polo de atração para jovens da fase da sua vida universitária, ou jovens que já completaram os seus cursos de medicina. E, nesse sentido, a psiquiatria vai atrair pessoas, de facto, com determinadas características. Não necessariamente características patológicas, não é isso que eu me refiro, nem os estudos que foram citados apontam nesse sentido. Mas, sobretudo, pessoas com um interesse particular no domínio das áreas sociais e no domínio das ciências sociais e humanas. E, a partir daí, um equívoco, porque, de facto, muitos dos candidatos aos internatos de psiquiatria ou os jovens médicos que gostariam de ser psiquiatras, partem desse equívoco, de que a psiquiatria não é uma especialidade médica como as outras, a psiquiatria é qualquer coisa de especial, é uma teoria e uma prática mais próxima da psicologia, ou da sociologia, ou da antropologia, ou de qualquer outra disciplina no domínio das ciências humanas. E, de certa maneira, muitas vezes, eu penso que poderá acontecer, e penso que acontece algumas vezes, e espero que, enfim, a formação ao longo dos internatos de psiquiatria e o treino pós-graduado dessas pessoas venha, eventualmente, a ultrapassar esse equívoco, a permitir a ultrapassagem desse equívoco. Mas o que acontece é que, em certas situações, nós vemos que são as pessoas que dizem: eu não me sinto bem como médico, ou não gostaria de ser médico, e, portanto, vou para psiquiatra. Eu penso que isto toca uma questão extremamente séria. Tem a ver com... É um assunto extremamente sério em termos do treino e da formação dos psiquiatras em todo o mundo. E que, de facto, tem a ver se a psiquiatria é à beira da viragem do século, se a psiquiatria é capaz de reencontrar as suas raízes milenares como disciplina médica entre as outras disciplinas médicas, eventualmente, ou seguramente, com relações privilegiadas com áreas adjacentes das ciências sociais e humanas, mas não se confundindo, enquanto disciplina, não se confundindo com essas áreas. E, de facto, isto tem a ver com, se quiser, com a vocação, com o interesse que conduz alguém, o jovem médico, a querer ser psiquiatra. Doutor Miguel, queria naturalmente intervir aqui também nesta questão. Em relação a dois aspectos. Por um lado, porque me parece que a tal liberalização que o professor Eurico Figueiredo falava funciona como uma condição de saúde mental e não como propriamente a imagem da loucura, ou seja, eu penso que se nós podemos ser mais tolerantes e mais liberais e mais compreensivos, isso, apesar de tudo, penso que significa mais saúde mental e não menos, e achava que era importante ter isso em conta, e julgo que a nossa prática,
o facto de nós sermos confrontados com muitas situações como as que o professor Rico referiu, nos ajudam a ter essa capacidade. E eu penso, digamos assim, que apesar de tudo, e ao contrário de uma imagem celebrizada, que seria assim, de que a loucura seria contagiosa e, portanto, de que os psiquiatras se tornariam loucos pelo contacto com os loucos, eu penso que a prática da psiquiatria é saudável, ou seja, que a prática da psiquiatria nos ajuda a nós próprios a vivermos de forma mais equilibrada os nossos problemas. Também queria estabelecer alguma nuance com o que o Filipe Arriaga disse agora, porque me parece que eu estaria talvez ligeiramente ao lado, no sentido de, sem negar a importância das nossas origens médicas, pensar que, de facto, a contribuição de outras disciplinas é muito importante na nossa prática. E eu estou a pensar também no meu caso concreto e na questão das toxicodependências, em que me parece que o fenómeno das toxicodependências não é compreensível se nós não tivermos em conta os dados de outras ciências. Diga. Com certeza. Embora o exemplo das toxicodependências seja um exemplo um bocadinho batuteiro a esse propósito, porque a questão das toxicodependências, a questão do alcoolismo, a questão eventualmente dos desvios sexuais, são um problema que estão na margem da psiquiatria, não no sentido que sejam problemas desprovidos de importância, obviamente, isso não carece de demonstração, mas neste sentido. São problemas em que o que está em causa centralmente é um problema de comportamento. É um determinado tipo de comportamento. E esse comportamento, esse determinado tipo de comportamento, não indicia necessariamente nem perturbação, nem doença médica ou psiquiátrica. Algumas situações podem previamente predispor a esse comportamento. Mas, em si, trata-se apenas de um padrão de comportamento. Ora bem, esse comportamento, o que acontece é que é um comportamento de risco. Isto é, traz consequências, o Dr. Miguel, no caso das toxicodependências, é a pessoa autorizada para falar sobre isso, é um comportamento de risco que traz consequências médicas e consequências psiquiátricas. O que é que os psiquiatras podem tratar aqui? Podem tratar as complicações psiquiátricas desse comportamento. Podem, evidentemente, participar na prevenção desse comportamento, no sentido do controle e do manejo dos fatores de risco conhecidos em relação a esse comportamento. Mas há um problema, e é que tocamos os limites da psiquiatria, é que não se tratam comportamentos. E penso que a experiência do Dr. Nuno Miguel no campo das toxicodependências, eu disse provocatoriamente, e com uma intenção deliberada, não se tratam comportamentos, porque esta, de facto, penso que é aqui que tocamos um dos Mas a questão também é saber qual é a origem dos comportamentos. Certamente. Eu queria fazer o seguinte comentário. Eu, de facto, não tenho tendência de maneira nenhuma a desvalorizar a minha profissão, mas, pelo contrário, gosto muito dela. E, de facto, já se reparou que, de facto, ser um bocadinho louco do psiquiatra, pelos vistos, é um sinal de saúde mental. Que é mais tolerante, mais à vontade consigo próprio, mais capacidade de compreender. Em relação ao que disse o Dr. Arriaga, eu estou de acordo com ele no fundamental, que é o seguinte, de facto, mesmo trabalhos que têm sido feitos sobre a vocação do psiquiatra, mais uma vez, a melhor vocação para a psiquiatria é das vocações para a medicina que depois se transformaram em vocações para a psiquiatria. Isso é do lote dos que gostam da medicina e que da medicina vem para a psiquiatria só com uma nuance. É que eu chamo vocação para a medicina a vocação para o doente que sofre. Eu penso que a grande vocação médica é o sofrimento. Ou seja, e toda em milenária, ou seja, a milenária vocação para a medicina é ajudar quem sofre. Se é biológico, se é psicológico, ou se é sociológico, ou se é social, vem depois. Mas, de facto, é o sofrimento e é a noção de ajudar o sofrimento. Não é uma engenharia biológica, de facto. Não é certamente. É a vocação do médico. E aí, como não tenho tendência a desvalorizar a minha profissão, eu acho que as nossas vocações devem vir da medicina, mas da medicina entendida como o desejo de ajudar quem sofre. O que eu penso é que os médicos do biologismo, do só perna partida, e o mais não interessa, é que também tem que se aproximar do nosso modelo. Por isso, eu penso que quem tem que se aproximar de um modelo muito aberto, muito largo, que tem que ver com a globalidade do sofrimento, e um modelo que tem que ver com elementos biológicos, psicológicos, sociológicos, e que entende o homem na sua globalidade,
quem tem que aceitar este modelo, nós aceitamos, nós psiquiatras, pelo menos parece-me que por enquanto, em Portugal, mas que quem tem que de facto também se aproximar deste modelo são os nossos colegas, que muitas vezes olham para nós como os poetas que de facto andam aqui à procura, não sabe de que estrela, quando ao fim e ao cabo andamos à procura de ajudar quem sofre. Mas isto que o professor Figueiredo acaba de dizer, de facto, ilustra bem o facto da psiquiatria não ser, face às outras especialidades médicas, não constituir uma situação singular. Afinal, Perfeitamente. Há uma convergência, a aproximação de modelos, de modos de conceber as situações, de estratégias de intervenção entre a medicina no sentido das outras especialidades médicas, Sim, e a medicina em geral, e a psiquiatria. Porque, agora, o que é curioso, e aqui ao contrário do professor Figueiredo, eu penso que os nossos colegas de algumas outras especialidades têm evitado alguns equívocos que nós, psiquiatras, não temos sabido evitar. E que a história de psiquiatria nos ensina bem. E um deles é que, de facto, temos que reconhecer que a chamada medicina psicossomática, no fundo, o reconhecimento da importância dos fatores psicológicos, sociais, ambientais, quer na origem, quer na evolução das doenças somáticas, das doenças físicas, os nossos colegas de outras especialidades, da cardiologia, da pneumologia, da gastroenterologia, souberam integrar essa contribuição, em muitos casos, de uma maneira notável. E não ficaram presos a um equívoco, que é o seguinte: pelo facto desses fatores psicológicos, sociais, ambientais serem extremamente importantes, isso não significa, não retira o caráter médico das situações. Claro. Obriga a intervenções, eventualmente mais complexas, mais diferenciadas sobre vários pontos de vista. Só que eu penso que o equívoco não é só nosso. Nós temos um certo equívoco, mas o equívoco é geral. Ou seja, o equívoco, eu penso que há um equívoco na medicina, que é um equívoco relativo, um equívoco provisório, mas que, de facto, a explosão da investigação biológica há um século para cá, que foi, de facto, que deu à medicina armas espantosas do ponto de vista terapêutico, que, de facto, eu tiro o meu chapéu, mas o levou a que grandes setores da prática médica perderam, de facto, o contacto com a medicina milenária, porque a medicina milenária preocupou-se com o sofrimento. Mas, com quem sofre. É verdade, mas de facto aí, embora eu seja, desconfio sempre nas soluções ecléticas, mas de facto existe o homem doente. E essa eu aceito que essa seja a preocupação primeira do medo, do homem que sofre. Mas aí é que está a nuance, é o homem que sofre e o homem doente. Ou seja, o homem sofre porque pode ter uma doença. Claro. Mas existem as regras gerais. No fundo é a estratégia, a atitude é considerar a doença no indivíduo que tem a doença, no contexto do indivíduo e da personalidade. Mas não podemos elidir a questão da doença quando ela, em termos médicos, é reconhecível. Mas o que eu acho é que naquilo que tu dizes pode não aparecer com suficiente força de que a doença pode ter causas externas. Assim, ou seja... Mas isso não invalida o caráter da doença. Sim, esse é o meu ponto. Sim, pronto, mas óbvio. Pode ser... Sim, senhor. A referência que eu estava a fazer às outras ciências tinha a ver com a questão da doença poder ter. Mas já agora, em relação às relações da psiquiatria com outras áreas disciplinares, de facto, sem dúvida, especialmente em alguns casos particulares, mas não é só os toxicodependentes. Não são só os toxicodependentes, seguramente que não são, mas é certamente um exemplo forte a esse respeito. Obviamente, são importantes as relações e, de facto, a psiquiatria tem estado exposta a relações extremamente intensas e próximas com as ciências humanas e sociais. Mas não podemos esquecer, de facto, que estamos na década do cérebro. Eu ia justamente aí, para voltarmos às questões de fronteira. Eu penso, e deste programa já foi dito por um psiquiatra, que aqui esteve num programa com um tema completamente diferente, mas em que se